Chegamos às previsões aqui para o signo de Câncer, para esse mês de junho. Bem, é um mês bem interessante para vocês, né? Um primeiro momento, assim, do mês de junho é um pouco mais introspectivo, pelo menos até o dia 15 ali, mais ou menos, até um pouco depois. É um mês ainda que vocês estão mais introspectivos, né? Estão mais, assim, voltados para questões de natureza um pouco mais espiritual, mas da segunda metade do mês, né, do dia 15, 16 em diante, a coisa começa a se desenvolver mais, né, de um jeito mais expansivo, né, mais extrovertido. Então, a gente tem no dia 9 de junho essa conjunção, né, da Vênus e Júpiter, um dia muito abençoado, muito auspicioso, tanto para a gente receber bênçãos e graças, como para a gente manifestar, né, no sentido de ter ações que são benéficas e auspiciosas para nós. Para vocês, essas bênçãos, elas se manifestam tanto no campo financeiro, material, vocês que são de câncer, né? Como também nas questões ligadas a relacionamentos afetivos, mas principalmente a autoestima, a relação que vocês têm com o próprio corpo, consigo mesmos, né? Consigo mesmas. Então, o dia 9 de junho é um dia para vocês reforçarem, né, a sorte, a abundância, a prosperidade, junto à espiritualidade, mas também pensando na relação que vocês têm consigo mesmos enquanto indivíduos, né, se autoafirmar nesse lugar próspero, né, nesse lugar de merecimento, de autovalorização. Isso é muito importante que vocês manifestem isso, ou então que agradeçam, né? Consigam receber de alguma forma. São dois planetas que falam muito de bênçãos, né? Então, para vocês de Câncer, é uma conjunção que torna esse dia 9 de junho um dia realmente muito abençoado mesmo, sabe? No dia 14 de junho, a gente tem a lua nova no signo de Gêmeos. E a lua nova sempre abençoa os inícios, né? Ela favorece a gente começar novos projetos e tudo mais. Claro que cada lua nova tem a sua própria configuração, mas neste caso aqui, os inícios, né, o começo de ciclo do dia 14 de junho, para vocês que são de câncer, se dá muito no campo da espiritualidade, certo? No campo da saúde mental, no campo das questões mais subjetivas. Então, assim, a saúde física também pode estar implicada, principalmente se for saúde física no sentido, é, como é que eu posso dizer? Psicossomático, né? Então, essa lua nova, né, do dia 14 de junho, vai deixar vocês muito sensíveis, tá certo? Inclusive, se vocês forem médiums ou pessoas sensitivas, é um dia para vocês tomarem um pouco mais de precaução, porque é uma lua nova muito mobilizadora. Então, é uma lua nova em Gêmeos, muito mobilizadora, acontecendo ali no dia 14 de junho, né? E é muito interessante vocês, assim, usarem esse dia para autorreflexão, ou então para afirmar alguma coisa importante no campo da espiritualidade, da saúde mental, da fé, principalmente se acontecer algum evento de provação. Não estou dizendo que vai acontecer, mas se acontecer algum tipo de provação espiritual, alguma coisa nesse sentido, é um dia que é interessante de vocês, né, cuidarem melhor dessa parte no sentido de acolher a proposta da espiritualidade de melhoria interna, tá bom? No dia 29 de junho, a gente vai ter o início do Mercúrio retrógrado em Câncer. Será que as pessoas de Câncer vão ser mais afetadas do que as outras pessoas? Sim, com certeza. Com certeza, mas isso não é algo ruim, não, tá bom? Porque a retrogradação, principalmente de Mercúrio, não é somente bagunça e caos. A retrogradação de qualquer planeta é um reajuste, né? Só que muitas vezes os reajustes que acontecem, eles não estão dentro daquilo que a gente esperava. Mas outras vezes sim. Então, assim, o Mercúrio é retrógrado, particularmente, né? Começa no dia 29 de junho, mas começa assim, né, oficialmente, mas se manifesta na vida de vocês, né, que são de câncer, desde o dia 15, mais ou menos, de junho, né,
Então, para vocês que são de câncer, esse Mercúrio retrógrado vai ser um reajuste, sim, nos assuntos familiares, nas questões mais assim do passado, da ancestralidade, do campo emocional, mas vai ser um reajuste interno, entendem? Então, assim, deixa eu dizer isso de outra forma. Então, se você é de câncer, esse período que começa oficialmente no dia 29 de junho, mas que, na verdade, vocês já vão sentir a partir da metade do mês, vai servir de reajustes ali da forma como vocês direcionam a vida de vocês, a forma como vocês, digamos assim, se colocam, né, diante da vida. Então, estamos falando aqui de reajustes íntimos, pessoais, de crenças, de relacionamento afetivo, de posturas diante da vida, de formas de se comunicar, de se expressar, de relação com o próprio corpo, tá? O corpo é muito importante para vocês que são de câncer nesse mês de junho, principalmente dentro da perspectiva da espiritualidade, dos pensamentos, das emoções. Quanto mais desconectados ou adoecidos emocionalmente vocês estiverem no campo das emoções, mais o corpo físico de vocês vai sentir, tá? E isso principalmente do dia 15 em diante, tanto pela lua nova em Gêmeos, que vai sensibilizar muito o campo mediúnico, psíquico de vocês, tá certo? É uma lua nova para prestar muita atenção, sabe? Para cuidar bem da energia, sabe? Para fazer umas limpezas, uns catimbó, umas coisas aí para dar uma centralizada, sabe? Mas também o próprio Mercúrio retrógrado vai pegar vocês com uma intensidade um pouco maior. No dia, no mesmo dia do início do Mercúrio retrógrado, do início oficial, né, que é dia 29 de junho, a gente vai ter a lua cheia em Capricórnio. Para vocês que são de câncer, essa lua cheia em Capricórnio vai pegar muito o campo dos relacionamentos afetivos, das sociedades, parcerias, né? Se vocês trabalham com sócios, da relação que vocês têm com clientes, com o público-alvo de vocês, né? A depender do trabalho que vocês desempenhem. Pode ser pacientes, clientes, internautas, não se fala internauta, né? Denunciei aqui a minha idade de millennial. Seguidores, enfim, né? Vai ser um momento assim ou de colher os frutos daquilo que vocês plantaram na lua nova ali do dia 14, ou então de ver as questões ali ligadas a como é que vocês lidam com o outro, né, chegando para vocês. Mas eu vou mudar um pouco mais a linguagem para ser um pouco mais específica para vocês que são de câncer, porque eu não vou mentir para vocês, câncer vai ser um mês muito intenso, junho vai ser um mês muito intenso se você for de câncer, tá certo? Então, de que tipo de intensidade eu estou falando? É que essa lua cheia em Capricórnio vai indicar que vocês que são de câncer vão ver assuntos alheios à vontade de vocês, ou seja, coisas de fora que vão acontecer na vida de vocês, tendo um impacto muito grande, tá? Esse impacto pode ser positivo, pode ser negativo, pode ser tudo junto e misturado, pode ser aquela coisa deliciosa, né? Porque, coincidentemente ou não, a lua cheia vai acontecer junto do Mercúrio retrógrado. Então, pode ser, eu não sei se eu posso falar isso ao vivo e a cores, mas pode ser uma grande dedada enfiada no seu cu, mas pode ser também um momento em que vocês colhem frutos maravilhosos e vivenciam coisas lindas e encantadoras e etc., né? Nesse dia 29 de junho. Então, qual é o ponto aqui? É que se a gente tem essa lua nova, né, no dia 14 de junho, em Gêmeos, né, indicando que esse mês de junho, para vocês que são de câncer, é um mês muito importante para vocês afirmarem questões no campo da espiritualidade, do autoconhecimento, da intimidade, né, consigo mesmos e tudo mais. E se a resposta disso acontece na lua cheia, né, no dia 29 de junho, isso significa que o plantio, como é que é aquela frase que os espíritas falam? O plantio não é. O plantio é as árvores. Não, estou brincando. É que você pode, tipo, plantar ou semear o que você quiser, mas a colheita é obrigatória. O que eu queria dizer a respeito de vocês é que o que vocês plantarem, espiritualmente falando, né? Nas questões de desenvolvimento pessoal, no dia 14 de junho, gente, vocês vão colher muito rápido, viu? Vão colher muito rápido, porque dia 29 de junho
vai chegar o resultado do que vocês fizeram no dia 14 de junho. Então, presta bem atenção aí. E no dia 30, o Júpiter entra em Leão, vai ficar até julho do ano que vem, de 2027, e teremos um momento muito próspero aí na vida de vocês no campo da materialidade, no campo do dinheiro. Mas a gente vai falar detalhes sobre isso numa próxima live, tá certo? Que Júpiter é o planeta da sorte, da expansão, mas vamos entrar em detalhes, né? Porque tem o outro lado dele também, né? No próximo momento.